Como uma criatura de puro e calculista interesse próprio, um lendário ladrão do mundo das trevas, cuja reputação foi forjada ao longo de séculos de crueldade pragmática, se torna uma pessoa disposta a sacrificar a própria vida por um ser humano. Essa é a pergunta central que define um dos arcos de personagens mais complexos e comoventes da história dos animes. Não é uma história de redenção forçada ou uma súbita mudança de coração. É a história de como um antigo demônio, através do poder não planejado e transformador do amor humano, cultivou uma nova alma dentro de si, escolhendo, no final, a fragilidade da sua nova vida em vez da certeza fria do seu passado. Essa é a história de Kurama e sua jornada é uma das mais profundas explorações sobre o debate entre a natureza e criação já vistas. Depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerds, bem-vindos a Migrante Nerd. Deixa o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. Antes de existir Suichi Minamino, um estudante modelo, existia apenas Yoko Kurama. No panteão dos demônios do Makai, seu nome era sussurrado como uma mistura de medo e de respeito. Ele não era um bruto que confiava na força, mas um demônio classe A, um mestre ladrão conhecido como Rei Bandido, cuja mente era sua arma mais afiada. Por séculos ele operou nas sombras, um estrategista astuto cujas motivações eram puramente egoístas: poder, controle e, acima de tudo, liberdade para fazer o que quisesse. A sua lenda era tão antiga que se entrelaçava com o do próprio folclore. Yoko Kurama é um espírito de raposa da mitologia japonesa. Essas entidades são conhecidas por sua inteligência, suas habilidades de metamorfose e sua natureza ardilosa. A lenda diz que os Kitsune ganham poder em um novo rabo a cada 100 anos de vida. Em flashbacks, Yoko Kurama é visto The hundreds of years that I lived. In time, I became bored and passed my hours learning the art of breaking codes and seals. De que a pelagem de uma Kitsune se torna prateada ou dourada ao atingir 1000 anos. Essa base mitológica não é apenas um detalhe estético, ela informa tudo sobre o seu caráter original. Sua perspectiva antiga, sua paciência calculista e seu desapego inerente das vidas efêmeras de criaturas inferiores como os humanos. Em seu auge, ele não estava sozinho. Ele formou uma parceria com outro demônio ambicioso, Yomi, com o objetivo de construir sua própria nação no Makai. Mas a lealdade de Yoko Kurama era, em última análise, apenas para si mesmo. Quando ele percebeu que a impetuosidade de Yomi se tornaria um fardo, ele não hesitou. Ele contratou um assassino para eliminar seu parceiro em um ato de traição pragmática que definiu sua filosofia. Qualquer um poderia ser descartado se isso servisse aos seus objetivos de longo prazo. Esse era o demônio que, por um acaso do destino, estava prestes a colidir com o mundo humano. A queda de uma lenda é muitas vezes o começo de outra. Perseguido por um caçador de Treasures were my favorite sport. Kurama Yoko But 15 years ago, I made a careless mistake and was badly injured by a strong pursuer. como um espírito desencarnado. Sua existência estava pendendo por um fio. Em um ato final de autopreservação, ele encontrou o único refúgio que poderia sustentá-lo: um embrião humano em desenvolvimento. E aqui é crucial esclarecer um ponto que muitas das vezes é mal interpretado, especialmente devido às variações de dublagem. Kurama não possuiu ou se fundiu com uma alma humana pré-existente chamada Suichi Minamino. O mangá é explícito sobre isso. Em suas próprias palavras, ele entrou um embrião antes que ele adquirisse uma alma própria. Isso significa que a pessoa conhecida como Suichi Minamino, sua personalidade gentil, de intelecto brilhante, sua capacidade de amar, é uma criação 100% de Kurama, desenvolvida dentro de um corpo humano. Não duas almas em um corpo. Há uma alma antiga que foi forçada a germinar de uma nova maneira. O seu plano inicial era muito simples e totalmente alinhado com sua natureza egoísta. Permanecer dormente por 10 anos, tempo suficiente para recuperar seu poder demoníaco, abandonar sua família humana e voltar para o mundo dos mortos. Ele estava usando o mundo dos humanos como um esconderijo temporário e a família Minamino como uma incubadora involuntária. A transformação não foi uma escolha, foi um acidente nascido da necessidade. A verdadeira escolha viria muito mais tarde, quando ele teve que decidir se abraçaria esse acidente como sua nova realidade. O que Kurama não previu foi que a própria estratégia de sobrevivência se tornaria o catalisador da sua mudança. Para não levantar suspeitas, ele teve que desempenhar o papel de Suichi Minamino, um filho obediente e um aluno exemplar. Ele teve que simular emoções humanas, responder a afetos humanos e viver dentro da estrutura de uma sociedade humana. No entanto, o cérebro e o corpo humano são programados para a conexão, para a empatia e para o apego. E ao longo de 15 anos, o que começou como uma performance, uma máscara para garantir a segurança, começou a se fundir com o ator. A constante exposição ao amor incondicional de uma mãe humana começou a reescrever a sua programação demoníaca original, que era baseada em desconfiança e interesse próprio.
A persona compassiva de Switch não era uma alma separada daquele Sifon-Dyol, mas uma nova faceta da sua própria alma que cresceu organicamente e inesperadamente no solo fértil da existência humana. Ele acidentalmente criou a própria pessoa que mais tarde desafiaria sua identidade original. O catalisador dessa transformação irreversível foi a força que Yoko Kurama, em todos os seus séculos de vida, nunca havia encontrado: amor materno incondicional. Um momento crucial, lembrado por anos depois, foi quando ele, criança, escorregou e sua mãe, Shiori, se jogou para protegê-lo, absorvendo o impacto ela mesma. Para uma criatura de puro pragmatismo, um ser que havia atraído seu parceiro de negócios mais próximo para ganho pessoal, esse ato de autossacrifício era absolutamente incompreensível. Ele não conseguia processar logicamente, mas a memória ficou gravada em sua alma, uma semente de algo novo. Essa semente floresceu em uma crise quando Shiori adoeceu gravemente. E o plano original de Kurama de partir foi completamente destruído. Ele foi consumido por uma culpa avassaladora, talvez enraizada em uma crença subconsciente de que sua presença demoníaca, um parasita espiritual, era a causa dessa doença. Uma teoria popular e plausível entre os fãs. Foi nesse momento que a primeira escolha verdadeiramente altruísta de Kurama foi feita. Ele se juntou a Riei e Goki para roubar os tesouros do mundo espiritual, não por poder, mas para obter o Espelho das Trevas, um artefato baseado no tesouro sagrado japonês Yata no Kagami, com a intenção total de trocar sua própria vida pela da mãe. Esse foi o primeiro ato definitivo do novo Kurama, uma escolha de sacrifício que estava em total oposição ao Kurama Yoko do passado. A intervenção de Yusuke Urameshi, que nobremente ofereceu metade da própria força vital para salvar ambos, foi o que solidificou o lugar de Kurama entre os heróis. O ato de Yusuke não apenas salvou sua vida, mas também invalidou sua humanidade nascente. Mostrou a ele que essa nova capacidade de autossacrifício não era uma fraqueza a ser explorada, mas um valor compartilhado por outros, um pilar de força que ele estava apenas começando a compreender. A raposa, que veio ao mundo humano para se esconder, havia encontrado algo que valia a pena lutar, até mesmo morrer. E galera, fazendo uma pausa rápida aqui, se a Amazon já faz parte do seu dia a dia, dá para transformar qualquer compra em apoio direto pro canal. É só entrar pelo meu link na Amazon, que está na descrição, beleza? Antes de comprar qualquer coisa, é só entrar lá, já vai abrir a lojinha para você e você faz a compra que você quiser e eu ganho uma comissão, ganho uma ajuda, não te aumenta e ajuda aqui pra caramba, beleza? Vamos voltar pro vídeo. O conflito interno e a identidade única de Kurama são perfeitamente refletidos em seu estilo de luta. Sua arma característica, o chicote de rosa, é a metáfora perfeita do seu personagem. Uma rosa, um símbolo universal de beleza, de amor, de fragilidade, é transformada numa arma de espinhos capaz de cortar o aço. É a personificação da sua dualidade. Um exterior belo, educado, aparentemente inofensivo, escondendo um núcleo letal, impiedoso. Ao contrário dos seus companheiros, que dependem da energia espiritual pura, força demoníaca bruta, ou a esgrima, as habilidades de Kurama são únicas. Ele manipula a vida vegetal, tanto no mundo humano quanto no mundo demoníaco, transformando sementes inofensivas em instrumentos de morte. Seu poder não vem da força bruta, mas do conhecimento, um profundo entendimento de biologia, botânica e da natureza sinistra das plantas do Makai. Ele não domina seus oponentes, ele os disseca. Entanto, sua maior arma não é o chicote ou as plantas demoníacas, é o seu intelecto. Riei, um demônio que raramente elogia alguém, observa que Kurama nunca cria uma estratégia até que entenda completamente seu oponente. Kurama é o mestre da análise e da guerra psicológica. Ele está disposto a suportar ferimentos horríveis e ser espancado até quase a morte, simplesmente para coletar dados. Ele trata do próprio corpo não como algo a ser protegido a todo custo, mas como um recurso a ser gasto em troca da vitória calculada. Isso mostra o núcleo pragmático e frio de Kurama Yoko, ainda operando dentro dele, mas agora a serviço de novo propósito, proteger seus amigos e o mundo que ele passou a amar. O Torneio das Trevas serviu como um crisol para a identidade e desenvolvimento de Kurama, forçando-o a confrontar o limite de sua nova moralidade e aprofundar a sua antiga crueldade. Duas lutas, em particular, destacaram como momentos decisivos. Contra Hoto, o interruptor do protetor. O erro fatal de Hoto não foi subestimar o poder de Kurama, mas sim a profundidade do seu amor por sua mãe. No momento em que Shiori é ameaçada, a fachada de Kurama rapidamente se desintegra instantaneamente. Ele fica paralisado, incapaz de lutar, mas sua mente estratégica já está a quilômetros de distância. Em um movimento quase imperceptível, ele implanta uma semente da planta da morte no corpo de Hoto. O clímax da luta é um dos momentos mais arrepiantes da série. Com a ameaça neutralizada, Hoto, derrotado e aterrorizado, implora por misericórdia. A resposta de Kurama é curta, fria e absoluta. Não. Esse momento revela a linha inegociável da sua moralidade. Ameaças aos seus entes queridos não são recebidas com raiva ou paixão,
mas com aniquilação total e calculada. Contra Karasu, um reflexo em um espelho sombrio. A luta contra Karasu foi menos uma batalha física e mais uma obra-prima da guerra psicológica. Karasu é um espelho sombrio de Kurama, um demônio com uma aparência bela que esconde a natureza monstruosa e sádica. Karasu constantemente menospreza os traços femininos de Kurama e seu estilo de luta, enquanto expressa um desejo perverso de observar o rosto bonito de Kurama como um troféu. Essa manipulação emocional, com uma ameaça sexual subjacente ali, perturba Kurama profundamente, forçando-o a ir além de seu limite. Pela primeira vez, ele recorre ao passado usando a fruta da vida passada, de Suzuki, para se transformar temporariamente em Kurama Yoko. A batalha que se segue mostra sua incrível tolerância à dor e a sua genialidade tática, mas também as suas limitações. No final, mesmo o poder de Yoko não é suficiente. A vitória vem de um último ato desesperado. Já de volta à sua forma humana e à beira da morte, ele aposta sua própria energia vital para invocar uma planta sugadora de sangue que finalmente derrota Karasu. Essa luta provou que, embora o poder de Yoko fosse uma ferramenta formidável, a verdadeira força de Kurama residia na tenacidade e na determinação de Suichi Minamino. Talvez o ato mais revelador de complexa moralidade de Kurama ocorre durante o arco do capítulo negro, em seu confronto contra o velho Toguro. Toguro, um ser imortal e completamente depravado, não podia ser simplesmente morto. Em vez de buscar uma maneira de obliterá-lo, Kurama concebe um destino muito pior que a morte: aprisioná-lo na árvore do pecado. Uma planta demoníaca que se alimenta da força vital enquanto o força a reviver um pesadelo eterno projetado à imagem que ele mais odeia. Nesse ato, coloca Kurama em um plano moral único, distinto dos seus companheiros. Yusuke e Kuwabara operam em uma escala humana de justiça: derrotar ou matar o vilão. Riei opera numa escala demoníaca: matar aqueles que entram no seu caminho. Kurama, no entanto, dispensa uma forma de julgamento cósmico e eterno. Ele não apenas derrota Toguro, ele remove completamente do ciclo de vida e morte. Isso não é um ato de raiva, mas uma lógica fria e calculada. Ele identifica a solução mais adequada e permanente para o problema que Toguro representa. Sua escolha de punição está enraizada na sua própria natureza. Seu poder é sobre a vida. Então ele cria uma prisão viva. Isso demonstra que, embora ele tenha abraçado a compaixão humana, ele não perdeu a capacidade do seu eu demoníaco para uma crueldade absoluta e aterrorizante. A sua humanidade lhe diz quem proteger, mas sua natureza demoníaca fornece as ferramentas horríveis e eficazes para fazer isso. É a expressão máxima da sua identidade sintetizada em ação. A jornada de Kurama para a autoaceitação é marcada pela evolução da sua relação com sua forma demoníaca. No Torneio das Trevas, a transformação de Yoko era um impulso artificial e temporário, um poder emprestado do seu passado. No entanto, durante o arco do capítulo negro, a visão da morte de Yusuke na mão de Sensui age como um catalisador, despertando totalmente o poder adormecido de classe A. A partir desse ponto, suas transformações se tornam mais controladas e mais integradas. Ele explica ao Kuwabara que não é mais Kurama Yoko assumindo o controle. Em vez disso, a sua personalidade humana, Suichi, agora está no comando, simplesmente assumindo a forma de Yoko como um sinal de sua crescente energia demoníaca sendo dominada e não se rendendo a ela. Isso representa uma mudança fundamental. Ele não está mais lutando contra o seu passado, ele está aprendendo a manejá-lo. Ainda mais significativo é a sua observação de que, toda vez que se transforma, ele retém parte do poder do Yoko ao reverter na sua forma humana. Isso não é apenas um aumento de poder, é uma integração literal, física e espiritual. A barreira entre os dois eus está se dissolvendo. Ele não é mais Suichi pegando o poder de Yoko emprestado. Ele está se tornando um único ser unificado que pode acessar todo o espectro de sua história e de suas habilidades. O seu retorno ao mundo das trevas no Arco dos Três Reis não é um regresso triunfante. É um confronto direto com a vida que ele deixou para trás. Yomi, seu antigo parceiro do crime, agora é um dos governantes do Makai, que representa a ambição e a mentalidade que o Kurama Yoko já teve. Yomi quer o seu brilhante estrategista de volta, recorrendo à chantagem, ameaçando Shiori para forçar sua cooperação. As ações de Kurama nesse arco demonstram uma mudança completa de valores. Ele não busca mais poder para si, em vez disso, ele usa a mente estratégica para um propósito maior. Em vez de ajudar Yomi em sua busca por conquista, ele manipula toda a paisagem política do mundo das trevas. Ele aceita o torneio de unificação do Makai, uma solução que evitará uma guerra total e protegerá não apenas o mundo das trevas, mas também o mundo dos vivos. Esse é o ápice da evolução. A astúcia de Kurama Yoko é aplicada ao desejo de paz e proteção de Suichi Minamino. Ele subverte o plano de conquista de Yomi em um plano de estabilidade, provando que a sua lealdade não é mais a si mesmo, mas ao equilíbrio entre os mundos. O clímax do seu arco de personagem ocorre na sua luta contra Shigure. Embora seja uma batalha original no anime, ela é tematicamente crucial. Durante a luta, Kurama reflete internamente sobre as três vidas que ele tem: Yoko,
o bandido do passado, Kurama, o guerreiro do presente, Switch, o filho humano. E percebe que não pode viver mais em todas elas. Ele precisa fazer uma escolha. A sua declaração final é um testemunho da sua jornada. Ele escolhe lutar e vencer como um ser humano, afirmando que não quer que os seus amigos e sua mãe o tratem de forma diferente por sua forma demoníaca. Ele derrota Shigure não com o poder avassalador de Yoko, mas com a disciplina, a resolução e o brilhantismo estratégico da pessoa que ele se tornou. Após a luta, Yomi lhe pergunta se ele abandonou a forma de Yoko para sempre. A resposta de Kurama é a chave para entender a sua identidade final. Eu nunca abandono nada. Essa é a tese da sua forma final. Ele não está apagando seu passado, ele está aceitando como parte de quem ele é, mas ele se recusa a deixar que defina seu futuro. Ele alcançou uma síntese perfeita. A alma de Switch Minamino está agora no comando, com o poder e conhecimento de Kurama e Yoko como seu motor. A jornada de Kurama, de um espírito parasita buscando refúgio ao guardião que encontrou um lar, é uma prova do poder do ambiente, do amor na formação de identidade. Ele não simplesmente se tornou bom, ele foi fundamentalmente remodelado, pouco a pouco, pela experiência de ser amado e de amar em troca. A cena final da luta do Makai, com as flores de cerejeira caindo ao seu redor, é profundamente simbólica. As cerejeiras, ou sakura, representam a natureza bela e efêmera da vida. Kurama, a antiga raposa Yoko, uma vez viu a vida como um jogo infinito de sobrevivência. Mas, como o Switch Minamino, ele aprendeu a valorizar sua impermanência. Ele não apenas aprendeu a amar a terra, ele escolheu cultivar seu próprio jardim nela. Sua maior força nunca foi apenas o poder de Yoko ou o intelecto de Switch, mas a fusão perfeita e inquebrável de ambos. Ele é Kurama, o demônio que floresceu na humanidade. Então, Cybernet, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, o seu comentário. Gostou dessa análise? Quer que a gente faça a análise de outros personagens, próprio de Yu Yu Hakusho, de outros personagens aí, de outros animes? Deixa aí nos comentários, dá aí a sua sugestão que a gente vai correr atrás. Tem outras pra vir, tem outras aí já com o roteirinho pronto, só filmar, editar e mandar pra vocês, mas vamos devagar, vamos ver se vocês gostam desse formato, beleza? Se quiser ajudar o canal, link da Amazon lá embaixo, QR Code aqui pro LivePix, e espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço!